Olha, o STJ está em pânico com as denúncias de assédio sexual que começam a chegar contra o ministro Marcos Buzzi. O Estadão acabou de noticiar que, nesse momento, o STJ está a portas fechadas discutindo o caso e vendo se abre ou não uma sindicância, se o ministro deve ou não se afastar. A coisa é séria. Veja, inicialmente, o caso, embora muito sensível, embora uma acusação muito séria, né, ela era um caso, o primeiro caso que chegou contra o ministro, era um caso que não tinha testemunhas, né, não dava para periciar, não tinha provas claras, né, apenas a palavra de uma pessoa contra a do ministro, né, de que teria havido ali carícias corporais não consensuais promovidas pelo ministro dentro do mar. E aí ninguém viu, a coisa ficava nesse lugar de a palavra de um contra de outro. Uma pessoa num lugar de autoridade dessa pode eventualmente ser alvo de denúncias que queiram constranger o ministro. Enfim, ficou nesse lugar. O ponto é que agora a coisa fica pior para o lado dele e para o lado do STJ, porque surge uma nova denúncia de assédio, que é provavelmente de alguém que trabalha ou trabalhou com o ministro. E veja, quando vão surgindo várias denúncias assim, a gente precisa parar e ver qual é o padrão de assediadores. E existe um padrão nos assediadores que é o de não fazerem uma vez só. Todo mundo que já viu em algum lugar, algum tipo de série, já leu a respeito, é desse modo que acontece. Assedia um, aí dá certo para o assediador, entre aspas, claro, aí ele assedia outro, ninguém sabe, vai se sentindo confortável, vocês entendem? O caso, claro, deve ser tratado sob a luz de todas as reservas legais, do direito de defesa, da presunção de inocência. Óbvio que tudo isso precisa ser lidado dessa maneira, mas, de fato, o STJ não pode se dar ao luxo de manter o ministro ativo, o ministro tocando normalmente a vida dele, dentro da corte, dentro do STJ, enquanto as investigações acontecem, enquanto essa sindicância vai ou não para frente. E tem de ir, claro que tem de ir. Enquanto as investigações acontecem, o ministro precisa ser afastado, porque ele é um representante do Poder Judiciário. E o Poder Judiciário, se tem em um de seus quadros alguém que cometeu abusos, precisa, obviamente, sair da frente, precisa deixar o cargo. Ninguém pode representar o Estado, ninguém pode representar o Poder Judiciário, sendo que potencialmente age da forma como essas denúncias contam que o ministro agiu. Isso é seríssimo, é a desmoralização total do Estado, do Judiciário, do STJ. Já não basta o que a gente vê no STF, já não basta a grana que nós estamos ali, o assédio a dinheiro que parece que está às voltas há muito tempo dentro do STF, agora também assédio sexual dentro do STJ. Pô, mas será que não tem uma corte séria dentro desse país? É impressionante. Será que o nosso judiciário está inteiro corrompido? Não é possível. Então essas pessoas precisam ser afastadas para que elas não sejam confundidas com a instituição, para que a gente não ache que é a instituição que não serve, para que a gente confie minimamente em quem tem o último cargo da cúpula da justiça no país. Na cúpula da justiça desse país, possíveis assediadores e gente roubando, pô, não tem condição. Não tem condições de seguir assim. É importante que isso seja visto imediatamente. Ele seja afastado, seja avaliado o caso, presunção de inocência, devido ao processo legal, mas seja feito tudo o que tem que ser feito e ele fora do cargo até tudo isso ser feito. Vamos aguardar os próximos passos e eu vou trazer aqui no canal a sequência desse caso, tá? Os próximos passos que foram ou não foram dados pelo STJ em relação a isso. O careca do INSS delata agora ou vai perder a chance. As notícias da imprensa deixam claro, a Polícia Federal está chegando perto do entorno do governo, do entorno do Lula. Se o careca do INSS não delatar em 2 meses, a delação dele
vai perder o sentido. Eu vou te explicar isso melhor agora. Eu sou André Marcília, advogado, comentarista jurídico, e peço que vocês se inscrevam no canal, que vocês deixem o seu joinha, clica no like, ajuda o nosso conteúdo a ser distribuído e também considere se tornar membro do canal, tendo acesso aos nossos conteúdos exclusivos. É só clicar aí na aba Seja Membro. Você conhece o dilema do prisioneiro? O dilema do prisioneiro funciona da seguinte maneira: o cara é preso e aí coloca um prisioneiro de um lado e o outro numa sala e o outro na outra sala. Interrogam os dois. Um pensa, putz, se eu ficar quieto e o outro também, a gente se dá bem. Se eu ficar quieto e o outro falar, eu me dou mal. E aí esse é o dilema, falo ou não falo, falo ou não falo. E o careca tá nesse lugar. Ou ele delata e se dá bem, ou ele não delata e se dá mal, mas se as pessoas descobrirem, se as investigações avançarem, ele delatar ou não faz mais diferença. E é isso o que nós estamos vendo nesse momento. A Polícia Federal estima que em 2 meses, isso está em toda a imprensa, que em 2 meses as investigações vão chegar num lugar tal que não precisa mais o careca do INSS delatar. Que a delação dele, se não for feita agora, talvez pouco importe, porque eles vão obter as informações que o careca diria em no máximo 2 meses. É pouquíssimo tempo para o careca agir. Claro que isso perturba imensamente o governo Lula, porque quem ele delatar claramente vai estar relacionado ou à família do Lula, o Lulinha, por exemplo, que parece que vai com o careca para tudo quanto é lado, era sócio do careca, recebia mesada do careca, viajava com o careca. Como eu já disse aqui, ou o Lulinha é amante do careca, ou claramente está envolvido nisso, porque não é possível uma pessoa estar tão relacionada com outro sem ter algum tipo de relação. Algum tipo de relação tem, ou é negócio ou é amor. Não é possível. Então, o Lula está amedrontado com a possibilidade de que o careca, no ano eleitoral, delate. Mas o careca tem que pensar o seguinte, é o tal do dilema do prisioneiro. Se eu não delatar e agradar o Lula, a Polícia Federal vai chegar às mesmas conclusões daquilo que eu poderia delatar em pouco tempo. Então, o careca precisa tomar uma decisão rápida, porque ou ele delata agora, ou as investigações serão concluídas sem a participação dele, e a polícia e o Ministério Público Federal vão perder o interesse naquilo que ele tem a falar. Uma delação do careca, como mencionei, é tudo o que o Lula não quer, porque vai implicar diretamente o Lulinha e talvez o entorno, o primeiro escalão do próprio governo Lula. Vamos nos lembrar que o próprio Lupe, quando toda essa história começou, disse que sabia, aí demorou para ser tirado do governo, enfim, e isso vai implicar diretamente também o governo Lula em plena campanha eleitoral. Essa é, sem dúvida, a maior preocupação do governo Lula hoje, mas deveria ser a preocupação maior do careca também, porque, volto a dizer, se ele for fiel a quem quer que ele fique calado agora, talvez as investigações não precisem mais do careca. Vamos aguardar, porque a Polícia Federal está tendo autonomia para fazer o seu trabalho. Vamos esperar que assim seja e que o careca ou delate, ou que as investigações alcancem tudo aquilo que o careca sabe, porque esse caso é escandaloso. Tirar dinheiro de velhinho, de gente com problema, de gente com deficiência, é uma das coisas mais vergonhosas a que nós já assistimos dentro desse país nos últimos tempos. Olha só a bomba que acabou de sair. O Congresso vai botar hoje para votação um projeto de lei que coloca as redes sociais sob controle do PT. É isso mesmo que você ouviu. Eu vou te contar isso agora. O PL do 4675 de 2025 está para ser votado hoje. Ele é de autoria do Lewandowski, do Haddad e do Messias, ou seja, é de autoria do governo Lula. E ele regulamenta as plataformas digitais e as coloca sob controle do governo.
Esse projeto vai criar um órgão, a Superintendência de Mercados Digitais. Toda censura tem um nome bonito. Superintendência de Mercados Digitais, só que a chefia desse órgão será indicada por quem? Por quem? Pelo Lula, pelo presidente da República. E por isso que eles têm pressa, por isso que eles querem aprovar logo, para que o presidente Lula possa logo nomear o chefe desse órgão e com isso, ele mesmo saindo do governo tem o controle nas suas mãos das redes sociais. E, claro, durante todo o período eleitoral, terá o controle das redes sociais na sua mão. O Lula fará uma indicação claramente política, vai aparelhar esse órgão e esse órgão, ou essa pessoa aparelhada por ele, vai se tornar o responsável por regulamentar as redes sociais. Tudo isso para além daquilo que o STF já tinha feito. É mais uma coisa, é para piorar ainda mais. Além disso, também esse órgão vai ser responsável, e esse projeto de lei, pela criação de regras claramente subjetivas, genéricas, vagas, que regulam as redes sociais. Além de punições como multas, derrubadas de conteúdo, está previsto até aqui a possibilidade da derrubada da própria plataforma. Então o projeto de lei, ele cria um órgão, esse órgão pode tudo e inclusive derrubar plataformas, punir, sancionar e dizer o que é certo e o que é errado. Com isso o Lula vira o dono das redes sociais. É como se ele estatizasse, né, as plataformas, o X, o Instagram, enfim, todas as plataformas, ele estatizasse, colocasse debaixo dos seus braços ou dos braços da pessoa que ele vai indicar para controlar as redes sociais. Isso é uma loucura completa. É óbvio que esse órgão vai dizer que censura é legítimo. Olha, aquilo que você está chamando de censura é errado. Aquilo que você está chamando de censura é liberdade. E aí se você defende que é censura, opa, você está fazendo fake news. E se você está fazendo fake news, você vai ser punido. E assim por diante, eles dizem que o branco é preto, o preto é branco, e quem está mostrando que o preto é preto e o branco é branco é punido. Nas redes sociais tem sido assim, nas eleições vai ser assim. Tantas pessoas foram punidas por dizer que o Lula tinha ligação com Maduro em 22, está aí hoje a ligação do Lula com Maduro explicitada para todo mundo que quer ver. Então, infelizmente, a gente vai ter essa situação votada hoje. E, inclusive, com isso, esse projeto de lei também pretende tirar um pouco, aliviar um pouco a barra do STF, que já está desgastado pra caramba, e vai ser difícil que durante as eleições o TSE e o STF, que já estão desgastados, sejam os promotores da censura. Então esse órgão seria uma espécie de puxadinho do STF para censuras eleitorais durante esse ano de 26. Isso é uma completa vergonha, e uma completa vergonha ainda maior é isso ser votado na surdina. Isso ser votado sem estar escancaradamente explícito para todo mundo, uma espécie de votação secreta que parece que eles querem, que o PT quer fazer. Sequer relatório foi apresentado. O relator desse projeto é o deputado federal do PV, né, Aliel Machado, e, enfim, pautaram a urgência, vai ser votado hoje, se for aprovado, bom, a gente que durma com esse barulho desse. A mulher do Moraes e os irmãos do Toffoli podem ter o sigilo bancário deles quebrado. Olha, se isso acontecer, putz, sai de baixo, sai de perto que vai voar para tudo quanto é lado. O que está acontecendo? Eu vou te explicar agora. Veja, a gente tem a CPI do Master tentando ser implementada, a gente tem a CPMI do INSS tentando chamar o Vorcaro, mas o Alessandro Vieira, o senador Alessandro Vieira, teve uma boa sacada. Eu venho dizendo isso aqui. Ano eleitoral é um ano difícil, daqui a pouco todo mundo sai para ir para comício, etc. O parlamento fica esvaziado, é um ano difícil para uma CPI nova ganhar atração. A ideia do Alessandro Vieira é boa, é de usar a CPI que já existe, que é a CPI do crime organizado, para quebrar o sigilo bancário dessas pessoas envolvidas no caso Master. Tá certo, isso tem uma possibilidade óbvio de ocorrer e óbvio também do STF ficar desesperado. E aí, bom,
entre o desespero de um e o desespero de outro, ganhamos nós, que talvez tenhamos alguns desses personagens com a sua imagem arranhada, talvez alguma dessas informações vaze para a imprensa e assim por diante. Eu sou André Marcília, advogado, professor, peço que vocês se inscrevam aqui no canal, que vocês também deixem o joinha e que vocês considerem se tornar membros aqui do canal clicando na aba Seja Membro. Veja, é isso, com a enrolação do Alcolumbre, com a enrolação do Mota, com a enrolação do governo Lula, com a tentativa eleitoreira desses personagens de segurarem as investigações sobre o Master, a medida, a tentativa do Alessandro Vieira de quebrar o sigilo da mulher do Moraes, quebrar o sigilo dos irmãos do Toffoli, pode resultar, como eu mencionei, em alguma coisa, porque é uma CPI que já está andando e tem tudo a ver crime organizado com isso, porque se a gente for ver por trás das suspeitas que estão nessas personagens, crime organizado é uma possibilidade. É uma possibilidade, sim, senhor. É a melhor estratégia, portanto, possível convocar os parentes dos ministros, quebrar o sigilo deles, porque, claro, é ali que está o dinheiro. Follow the money, siga o dinheiro, pega o sigilo bancário e você vai chegar, vai desvendar o caso todo, vai chegar na nascente dessa história toda. O problema, claro, é o de sempre, é que os ministros mandam em tudo e mandam inclusive nos congressistas. Mas como eu mencionei no início, e não é uma ilusão não, quando essa CPI do Master tentou ser instalada, por isso que eu mencionei no início que isso pode vazar para a imprensa, etc, e ter uma solução assim. Quando essa CPI do Master foi cogitada, os ministros do STF tentaram barrar, estão tentando até agora barrar. Eu tenho um vídeo, inclusive, sobre isso, que eles estão pressionando o Alcolumbre para ele não deixar que a CPI do Master vá adiante. E por quê? Porque a CPI vai dar em muita coisa? Não, mas porque a existência de uma CPI é um desgaste para esses ministros, e isso faz com que um ou outro possa em algum momento, uma ou outra informação possa em algum momento ser liberada, ser vazada para a imprensa. Então, qualquer coisinha que uma CPI consiga obter, qualquer declaração, qualquer, enfim, dado, documento, etc., tudo isso pode ser a ponta, sabe? A ponta de um novelo que você puxa e que, sem dúvida alguma, vai descobrir alguma coisa. Os ministros não querem que mexam em nada. E se uma CPI já instalada como essa do crime organizado conseguir puxar algum novelinho, pode ser que sobre alguma coisa para nós que temos interesse de saber o que aconteceu dentro desse caso Master. Quem são os personagens? Quem levou o quê? Quem ganhou o quê? Quem mais além desses personagens está envolvido e assim por diante. Então, vamos torcer para que isso possa ocorrer.